Esse é o segredo para você se dar bem nas audiências de instrução. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à lição número 2 de 365 lições práticas jurídicas que você vai receber comigo aqui todos os dias. Meu querido amigo, minha querida amiga, como você já sabe, o meu compromisso é te ajudar a superar as dificuldades na sua prática da advocacia. E hoje o nosso tema gira em torno da audiência, mais especialmente a audiência de instrução. A audiência é aquele tema, que deixa muita gente com frio na barriga, o lugar onde você não pode errar, o lugar onde o filho chora e a mãe não escuta, a sala de audiência. E olha, eu sei que muita gente precisa de uma boa preparação para a sala de audiência. O que eu quero te dizer agora, nesse áudio, são 4 passos que, se você tiver o cuidado de tomar, você sempre vai se dar bem em toda a audiência de instrução. Eu quero que você se ligue que eu estou te dando aqui essas dicas diárias, essas lições diárias, porque são verdadeiras lições práticas, e por 365 dias é isso que vai acontecer. Então você tem a obrigação de me acompanhar aqui todos os dias. Você já parou para pensar, se cada áudio que você acompanhar aqui tiver 5 minutos, e sempre vai ter mais, mas se tiver 5 minutos, multiplicando aí por 365 dias, no final nós vamos ter um curso de mais de 30 horas aula. Então, fica aqui comigo para você aprender. Vamos lá. Qual que é o segredo, então, para você se dar bem nas audiências de instrução? O segredo consiste em você seguir 4 passos fundamentais. Primeiro passo, anota aí, conhecer o procedimento. Eu não sei se você sabe, mas dependendo do direito que tiver envolvido na sua ação, ele vai seguir um procedimento, um passo a passo, uma trilha prevista na lei. O que é esse passo a passo? É a sequência dos atos processuais. E também, dependendo do direito que tiver envolvido o seu processo, a audiência vai seguir um procedimento diferente, vai seguir um roteiro diferente. Tem audiências, mesmo de instrução, que são diferentes, que começa de uma forma, termina de outra forma, são audiências diferentes. Então, o seu primeiro passo, a sua primeira obrigação é identificar qual é o procedimento que a minha audiência vai seguir. É o procedimento chamado de procedimento comum, que é o padrão que está previsto lá no Código de Processo Civil, ou é um procedimento especial? Deixa eu te dar um exemplo. Ação de alimentos. Se o direito envolvido for alimentos para um menor, a audiência ela vai ser uma audiência totalmente diferente da audiência padrão, da audiência ordinária, do rito ordinário. Vai ser uma audiência especial, onde tudo acontece no mesmo ato, tentativa de conciliação, produção de provas, sentença, alegações finais, tudo em um ato só. Agora, se você tiver em uma ação onde o objeto é uma indenização, por exemplo, muito provavelmente a audiência de instrução vai ser a audiência comum do rito ordinário, previsto lá no Código de Processo Civil. Por que eu estou te dizendo isso? Porque o seu primeiro passo, então, para você se dar bem na audiência, é conhecer, dominar o procedimento. Aí você não vai errar, você vai saber o que você tem que levar para a audiência, quais são as matérias que você tem que alegar em audiência sob pena de preclusão, o que vai acontecer lá na hora. Você não vai ser surpreendido porque você vai saber exatamente a sequência dos atos. Então, passo número 1, conhecer o procedimento. Passo número 2, conhecer o processo. E quando eu falo conhecer o processo, eu não estou falando você decorar as páginas, os documentos, nada disso. Eu estou falando você entender quais são os pontos de fato controvertidos. O que é isso, professor? Olha, a audiência, ela serve para o juiz colher as provas sobre os fatos. Como que os fatos aconteceram? A audiência serve para isso. O juiz vai ouvir a versão das testemunhas e as testemunhas vão tentar reviver os fatos como eles aconteceram. Imagina então que o autor fala: juiz, sofri um acidente por culpa do réu, porque o réu passou no sinal vermelho. Esse é um fato, não é um fato? O juiz então vai ouvir testemunhas que digam que cortava o sinal na hora que o réu passou. Agora você imagina que o réu, quando ele apresentou contestação, ele fala assim, nada disso. Quando eu passei no sinal, o sinal estava verde para mim. Então ele se contrapôs ao fato alegado pelo autor.
Para ir para uma audiência, você precisa conhecer o processo, significa identificar esses pontos controvertidos de fato. O que o autor fala e que o réu ele contraria? Quais são os fatos em que as partes divergem? Você, para se dar bem em qualquer audiência de instrução, tem que levar anotado esses fatos controvertidos. No exemplo que eu te dei, as partes controvertem quanto à cor do sinal na hora que o acidente aconteceu. Estava verde para o réu ou estava vermelho para o réu? Esse é um fato controvertido. Muitas vezes, o seu processo vai ter mais de um fato controvertido. Então você tem que anotar todos eles, porque as perguntas para as testemunhas vão girar em torno desses fatos. O juiz só vai te perguntar alguma coisa que diga respeito a esses fatos. Então, anotando, segundo passo para você se dar bem nas audiências, conhecer o processo, identificando os pontos controvertidos de fato. Vamos para o terceiro passo? Conheça as pessoas que vão participar da audiência. Como assim? Olha, eu já vi muito advogado ser surpreendido porque não conhecia o perfil comportamental daqueles que iam participar da audiência. Às vezes é o próprio cliente. Imagina que você teve pouco contato com o cliente, chega lá na hora da audiência, o seu cliente se mostra sem educação, começa a ser grosseiro com a outra parte, começa a ser petulante, arrogante com o juiz. É muito importante que você conheça, converse com ele antes para saber o perfil e saber o que vai acontecer, o que você pode esperar lá na hora. Isso também vale para o advogado da parte contrária. Imagina que você chega lá e o advogado da parte contrária é um cidadão que costuma desrespeitar todo mundo, vai te desrespeitar. Pode ser que você perca o controle emocional por sofrer uma agressão verbal lá na hora, por ser desrespeitado. E o magistrado? Você precisa conhecer o magistrado. Como é que é? Um magistrado tranquilo, calmo, trata todo mundo com respeito, com urbanidade. Por quê? Porque se não for, você já vai com o espírito preparado, sabendo que nada vai te tirar do seu controle emocional. Então, nesse terceiro passo, eu recomendo fortemente, conheça as pessoas. Peça indicação. Se você nunca participou de audiência com o juiz que vai presidir a sua audiência, pergunte para grupos de WhatsApp de colega como é que é esse magistrado. Se você não conhece o advogado da parte contrária, pergunte para outros advogados para que você saiba o perfil e para que você não seja surpreendido por um comportamento que você não esperava, tá bom? Quarto e último passo, talvez o mais importante de todos. Quarto e último passo. Vamos relembrar os três primeiros? Conheça o procedimento, conheça o processo, identificando os pontos controvertidos de fato, conheça as pessoas e o quarto passo, prepare-se para situações inesperadas. Conheça e prepare-se para situações inesperadas. Mas como assim, professor? Se a situação é inesperada, como é que eu vou me preparar para ela? Bom, eu não sei se você sabe, mas é possível que a gente ganhe experiência prática na vida de duas maneiras. A primeira e mais óbvia é vivendo as experiências. De acordo com o que você vai vivendo, você vai ficando mais experiente. E a segunda maneira, que é a que eu recomendo para você, é sugando a experiência das outras pessoas que têm mais experiência que você. Como que você vai fazer? A partir de hoje, todo advogado mais experiente, mais antigo na profissão que você vier a encontrar, você vai perguntar para ele qual foi a situação mais inesperada que já aconteceu com você em uma audiência. E ele vai te contar. E ele vai te contar como que ele se saiu dessa situação e você vai ter no seu rol de situações inesperadas, cada dia, uma situação diferente. De forma que, quando você for para a sua próxima audiência, você já está preparado, já sabe como agir em diversas situações inesperadas. Bom, a minha, eu não sei se você já ouviu eu contando essa história, mas só para te dar um exemplo, né? A situação inesperada mais drástica que aconteceu comigo foi a morte de uma testemunha na sala de audiência. Já adianto, né? Não fui eu que matei, né? Na verdade, era uma testemunha, uma senhora, ela ficou muito nervosa e ela acabou tendo um infarto na sala de audiência. Foi uma situação muito triste, mas por que eu tô te contando ela? Porque assim que a testemunha passou mal, saiu da sala e acabou falecendo, eu perguntei para o advogado o que ele queria fazer. E ele poderia, de acordo com a lei, substituir a testemunha. E ele falou, como ele não tinha muita experiência, como
como ele não estava preparado para isso, ele disse: não, excelência, pode continuar o ato. E como não tinha mais nenhuma testemunha, que ela era a única testemunha, eu acabei julgando o pedido improcedente. Ou seja, o autor que deveria produzir prova, a testemunha dele morreu, ele não pediu a substituição e ele acabou perdendo a ação, acabou perdendo o pedido que ele havia feito. Estou te dizendo isso para você ver como é importante se preparar para situações inesperadas. E olha, eu já cataloguei mais de 30, mais de 40 situações inesperadas que podem acontecer em uma audiência. Para você se dar bem, você tem que estar preparada para todas elas. Então, a partir de hoje, encontrou um advogado mais experiente, faça essa pergunta. E uma outra forma de você conhecer as situações inesperadas é continuar me acompanhando aqui, porque dentro das nossas lições, das 365 lições, com toda certeza eu vou falar de diversas situações inesperadas da sala de audiência, tá bom? Espero que você tenha gostado dessa lição de número 2 e eu espero te ver amanhã para mais uma lição prática. Fique com Deus e um abraço.